Pra mim, videogames sempre foram uma ferramenta para viver experiências únicas ou impossíveis, ambientes feitos para nos tirar do sentimento de rotina. E naturalmente, ao escolher uma experiência de terror, o principal sentimento que você espera ter é medo. Mas no I'm Not a Human não é nem de longe tão simples assim. Se afastando do padrão atual de jogos de terror que entupiu o jogo de perseguições chatas e jumpscare barato, a mistura entre arte e terror nesse jogo aqui busca algo diferente. Aqui você vai encarnar a figura de um crítico de humanos, e seu próprio discernimento vai traçar a linha entre viver mais um dia e morrer hoje. Essa é uma experiência sobre preconceito, dúvida, desconforto, desconfiança, paranoia, sobre julgar o próximo através do que você vê, baseado só no seu instinto. Então confie em si mesmo e tome muito cuidado com suas escolhas. Você está em casa, é noite e alguém está batendo na sua porta. Você vai até ela, olha pelo olho mágico e vê seu vizinho. Você o cumprimenta, ele diz que faz tempo e pergunta como vai a vida. Ah, cara, o mesmo de sempre. Depois dessa resposta um tanto seca, o seu vizinho vai direto ao ponto. Ele diz que veio porque estava preocupado com você. Ele comenta que há algo de errado com o sol e, além disso, há alguns boatos estranhos dizendo que tem gente saindo debaixo da terra. Ele quer que sejam só boatos, mas ele sente que tem algo de errado. E por isso, você deveria se preparar para o pior. Para garantir que você não morra, ele pediu a um amigo de confiança para cuidar da família dele, porque ele vai te fazer companhia essa noite. Então vocês decidem continuar conversando pela manhã. Antes de voltar a dormir, você decide dar uma olhada pelas janelas, mas lá fora não tem nada além de alguns bêbados dormindo ao relento na estrada e um cão perambulando pelo seu quintal. Você decide encerrar a noite e se deita. Corta pra mim notícia em primeira mão. Graças à emissão de energia solar muito superior ao que os cientistas haviam previsto, as temperaturas lá fora atingem níveis críticos. O governo declarou um estado de emergência. Pedimos que evitem sair de casa durante o dia. Você até tenta espiar pelas janelas de manhã, mas a luz do sol lá fora é tão intensa que você teme ficar cego e desiste da ideia. Tu liga o rádio, mas nenhuma estação parece funcionar direito. Então você decide dar uma volta pela casa e acaba encontrando o seu vizinho com um fardo de cerveja na cozinha. E a expressão dele é bem desanimadora. Retomando a conversa de ontem, tudo que ele tinha dito agora faz sentido. Ele afirma que não é seguro sair durante o dia e que, na verdade, você deveria deixar as pessoas entrarem. Cara, tu tá louco? Por que eu deixaria estranhos entrarem na minha casa? Ele diz que sabe que você não gosta de lidar com pessoas, mas o primo dele afirmou que não é seguro ficar sozinho em casa. E se por algum acaso alguém perguntar se você está sozinho em casa, nunca diga que sim, mesmo que esteja. Seu vizinho também te avisa para testar as pessoas que você receber em casa, para ter certeza de que não são visitantes. Além de sempre olhar pelas janelas à noite para saber o que está acontecendo nos arredores. Enfim, ele te presenteia com aquele mesmo fardo de cerveja e diz para você dormir mais um pouco. Você segue o conselho dele, toma uma cerveja no café da manhã e vai se deitar logo em seguida. Acho que é um bom momento para fazer uma pausa e explicar como o jogo funciona antes de continuar. A gameplay é dividida entre noite e dia. Durante a noite você pode olhar pelas janelas para saber o que acontece nos arredores da casa e atender a porta quando alguém bate. Ao conversar com alguém na porta, você ouve os argumentos da pessoa e decide deixar ela entrar ou não. Quando ninguém mais for aparecer, o jogo vai te avisar para você voltar pro quarto e dormir de novo. Durante o dia você tem uma barra de pontos e acesso a todos os cômodos da casa. Você pode conversar livremente com todos, tentar usar o rádio, consumir algo na geladeira ou gastar energia para testar se alguém é ou não visitante. Ao interagir com o convidado, você pode escolher entre conversar com ele ou testar ele, e apenas testes gastam energia. Você só pode testar uma característica por energia gasta, e você só pode escolher eliminar alguém ao gastar energia e fazer um teste. Por isso, o recomendado é que você converse com todos, selecione os mais suspeitos e faça os testes. Gaste energia com sabedoria
sabedoria e tome cuidado para não esquecer de testar alguém. E é nesse looping de gameplay que o terror realmente acontece. A atmosfera macabra, a incerteza constante sobre quem está dentro ou querendo entrar, criam uma sensação, uma atmosfera de desconfiança e medo. Além disso, os visitantes são um grande mistério, um elemento desconhecido. Eu mesmo tenho várias teorias sobre o que eles seriam, mas nenhuma delas se encaixa melhor que a outra. Mas depois eu falo disso. Você acorda no meio da noite e decide dar uma olhada pelas janelas. Na janela mais próxima do seu quarto é possível ver a casa do vizinho com as luzes acesas. Talvez a família ainda esteja esperando ele voltar. Dando uma olhada por outra janela, você vê um grupo de adolescentes conversando e brincando no seu quintal de forma bem despreocupada. Talvez eles não estejam levando muito a sério a crise atual. Afinal, eles estão correndo um risco completamente desnecessário. Não demora muito para alguém começar a bater na sua porta, e quando você olha pelo olho mágico, é a filha do seu vizinho. Ela pergunta se você pode chamar o pai dela para ela, porque ela tá com muito medo, já que tem muito mais gente andando na rua durante a noite. Afinal de contas, não dá para sair de dia. Você, já um pouco desconfiado com a situação atual, faz umas perguntas sobre o pai dela. A resposta dela te convence e você atende o pedido dela, se despedindo com um desejo de boa sorte. Pouco tempo depois, um homem alto e esguio bate na sua porta. Pause. Como os personagens do jogo não têm nomes e eu não quero ficar chamando eles por apelidos como Homem Alto, eu vou dar nome pra eles, também para facilitar o andamento do vídeo. Eu decidi chamar esse mano de Rodrigo. O Rodrigo disse que estava se abrigando num bar aqui perto, mas que foi expulso por conta da sua personalidade forte. Ele diz que a vida dele anda uma merda e ele só precisa de ajuda e promete que não vai machucar nem prejudicar ninguém. Você questiona ele novamente sobre o motivo da sua expulsão e ele diz que as pessoas lá não gostavam dele. Se alguém tivesse devorado ele vivo, não sentiriam falta. E sendo sincero, a história dele é bem convincente, bem humana pro meu gosto. Então, é melhor deixar ele entrar, principalmente porque eu tô sozinho também. Você decide esperar mais um pouco e logo mais alguém bate na sua porta. Quando você dá uma olhada, você vê uma mulher ruiva com o ombro torto e desproporcional ao resto do corpo. Eu vou chamar ela de Carol. Ela pede desculpas por incomodar tão tarde. Ela parece assustada e pergunta se não tem um pouco de espaço pra ela. Mulher, quem é tu mesmo? Ela conta que morava perto da cidade e trabalhava como caixa em um certo ponto, mas que havia sido demitida há pouco tempo. Você pergunta o que ela acha que vai acontecer e ela responde dizendo que não sabe. Ela não sabe se alguém vai ajudar ela, quando alguém vai ajudar ela, isso se alguém aceitar ajudar ela. Isso deixa ela aterrorizada. E apesar disso tudo parecer muito estranho e suspeito, a história dela te comove um pouco e você deixa ela entrar. Depois disso, você decide voltar a dormir e encerra a noite. Corta pra mim, boa noite. Aqui estão as notícias. A atividade solar não diminuiu. Em contrapartida, os índices de criminalidade só crescem. Especialistas acreditam que tem relação com o fenômeno dos visitantes. E agora, fiquem com um instante. Uma mensagem urgente acaba de chegar à nossa redação sobre os visitantes. As criaturas são descritas como capazes de imitar a aparência e comportamento humano. Em último caso, é possível identificá-los através de uma característica física: dentes brancos perfeitos. Isso é tudo por enquanto. Mantenha a calma e não saiam de casa durante o dia. Depois de checar o seu rádio, que aparentemente ainda não tá funcionando direito, você vai até a sala e encontra o Rodrigo. Você toca novamente no assunto da expulsão dele do bar e ele diz que todos enlouqueceram com a crise atual. A mistura de álcool com desespero teria tornado todos mais agressivos e rabugentos. Ele conta que em uma explosão de raiva, ele subiu em uma mesa e gritou pra todo mundo: "Ei! Parem de culpar tudo ao seu redor, vamos tentar manter o pouco de humanidade que nos resta." Encerrando de forma até que poética a conversa, ele diz que o sal das lágrimas não incomoda o malte e o lúpulo. Na verdade, só deixa eles mais saborosos. Bela alfinetada pra quem vai chorar em bar, hein? Você decide verificar os dentes do Rodrigo só por precaução. Ele definitivamente fica incomodado com sua atitude, mas entende o motivo. Felizmente, os dentes dele passam bem longe da descrição, sendo levemente amarelados e irregulares.
Você dá uma olhada no resto da casa e descobre que a Carol está ficando no seu armário. Você começa a conversa perguntando como ela teria perdido a própria casa. Ela conta que no mesmo dia em que foi demitida, a casa dela foi invadida por um grupo de homens, e o jogo sugere que esse grupo de homens teria feito algo muito pesado com a colega de quarto da Carol. Ela conta que foi surpreendida e agarrada pelos mesmos homens, mas ela passa mal e não consegue continuar contando. Não tão rápido, minha cara, antes dá um sorrisão pra mim aqui. Eu sinto muito, mas você precisa de muito mais do que uma história triste pra me convencer. Dentes. Brancos e perfeitos. Vocês lembram do que eu disse no começo do vídeo? Então, querendo ou não, você vai ser preconceituoso aqui. O jogo entra na sua cabeça com isso. Sem você perceber, ele te convence rapidamente a julgar qualquer característica minimamente estranha ou suspeita com medo e aversão. Agora, toda vez que você encontrar alguém com dentes brancos e perfeitos, você vai desconfiar dessa pessoa, vai suspeitar dela. E eu tenho certeza que isso aqui foi o suficiente para muita gente atirar na Carol. Eu sempre levo comigo uma regra pessoal: na dúvida, 2 vezes confirma. E isso não é o suficiente para mim. Eu preciso de pelo menos mais uma prova. Então dessa vez eu vou te deixar em paz. Olhando pela janela mais próxima do seu quarto, você vê ao longe seu vizinho brincando com a filha dele no quintal. Eles parecem felizes e isso te traz um pouco de conforto. Porém, esse conforto vira pó e dá lugar ao desespero quando você vê aquele mesmo grupo de adolescentes de ontem sem demonstrar muita vida no gramado do seu quintal. O sangue deles ainda está escorrendo, o que sugere que o ato de violência foi recente. Porém, você nem tem muito tempo para sentir o desespero porque ele vira medo muito rápido quando você olha pela última janela e vê ao longe ali na trilha uma figura macabra, pálida, disforme, com a pele mal ajustada sobre o corpo, como se não fosse dela. Você sente o olhar daquela coisa atravessando você. Porém, seu estarrecimento é interrompido por algumas batidas na porta. Você vê um homem baixo e magro, de cabelo curto, vestindo uma camisa branca com Among Us escrito. Vamos concordar que isso já é um pouquinho suspeito? Eu vou chamar esse maluco de Zé. O Zé te cumprimenta, desconversa e pergunta como as coisas estão. Quase como se vocês já fossem amigos. Mas a sua tolerância não anda muito abundante e você não tem tempo pra isso agora. Cara, fala logo o que você quer de uma vez. Ele tenta te enrolar com um papo de novas possibilidades, fazer as coisas com o coração. Quase um nada com nada, um lenga-lenga irritante. Maluco, minha paciência tá acabando. Por que você tá aqui? Esse Zé aí diz que todo mundo acha que você tá aprontando alguma coisa e blá blá blá, até que ele diz o que ele realmente quer de verdade. Ele pergunta se não pode fazer uma festa da vida na sua casa. É melhor tu vazar daqui. Ele te xinga, diz que vai bater na porta do seu vizinho e vai embora. E sem zoeira nenhuma, eu realmente fiquei preocupado quando ele disse isso. Não demora muito e outro homem aparece até que bem rápido na sua porta, só que dessa vez é um cara que tá com a pele completamente queimada, ele parece até um esqueleto vivo. Eu escolhi apelidar ele de Renan. E galera, eu vou resumir o papo que eu tive com o Renan. O que acontece é o seguinte: aparentemente o Renan é um bombeiro ou algo semelhante e ele estava combatendo incêndios na mata com alguns colegas. O que aconteceu foi que o chefe do Renan abandonou a equipe deles e eles foram pegos pelo sol, mas só o Renan sobreviveu a esse encontro. Ele disse que sabe que não tem muito tempo de vida e só tá procurando um lugar para encostar e descansar até morrer. Ele disse que tem filhos em casa e não quer que eles vejam ele nessa situação. E sinceramente eu não quero especificar o porquê, mas eu me identifiquei com o Renan e por isso eu deixei ele entrar. Depois de entrar, ele entrega um papel dizendo que talvez ajude a gente e esse papel parece ter alguma relação com a Fema. E Renan, eu sinceramente espero te fornecer a paz que você precisa antes de morrer. Essa noite, mais uma pessoa bate na sua porta. Você vê uma mulher carregando o que parece ser um homem, completamente raquítico e debilitado. A mulher também parece doente. Ela tá pálida, com olheiras bem profundas e uma expressão corporal de cansaço extremo. Ela te pergunta se não pode entrar para descansar na sua casa. Você pergunta de onde ela veio e ela responde que não se lembra e realmente não se importa. Ela afirma que tá tão exausta que pode desmaiar em breve. Mulher, seu amigo aí atrás, ele tá doente? Ele é meu marido. Ele tá morto. Vixe, que pena, hein? Sinto muito.
Mas por que você tá carregando tripa seca? Ela responde dizendo que não consegue deixá-lo ir, não sem antes dar um enterro digno pra ele. Olha, minha cara, não sei se você percebeu, mas ele foi já faz tempo. E olha, galera, eu admito que na hora eu achei muito suspeito não deixei eles entrarem, até porque poderiam ser 2 visitantes. Mas depois eu tive um tempinho pra refletir e me arrependi de não ter deixado ela entrar, já que ela parecia bem humana na verdade. Eu pensei comigo mesmo, quais são as chances de um visitante carregar o cadáver de alguém até a exaustão só pra fingir ser um ser humano? Me pareceu um ato de empatia, de amor muito genuíno. Mas eu não tive a capacidade de perceber isso na hora, e acabei julgando de forma bem superficial. Eu devia ter dado uma chance. Corta pra mim um bom dia a todos. Notícias do dia. O calor continua a aumentar e cada vez mais visitantes andam pelas ruas. Para lidar com essa nova realidade, o governo criou um órgão especial, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, conhecida como FEMA. Os funcionários da FEMA usam trajes asbate amarelos e máscaras de gás. Com pouco tempo de operação, a FEMA já identificou um novo sinal de visitantes: sujeira sobre as unhas. Especialistas afirmam que este seria um sinal relacionado aos visitantes que emergiram do subsolo. Notícia urgente: um maníaco pálido foi visto nas ruas da cidade. Segundo testemunhas, todas as vítimas estavam sozinhas. O maníaco conversa com as vítimas antes de matá-las. As descrições sugerem um homem extremamente pálido, de meia idade, com cabelos pretos, magro, vestindo apenas calças. Alguns afirmam que ele usa a pele de outra pessoa. Essa informação não foi confirmada. Se vir este homem, não abra a porta e diga que não está sozinho em casa. Isso é tudo por enquanto. Mantenham a calma e evitem sair durante o dia. Você sabe que tem que ter certeza de que ninguém dentro da casa é um visitante. E apesar de já confiar no Rodrigo e ter certeza de que ele é um humano, a Carol e o Renan ainda te deixam com uma pulga atrás da orelha. Depois de trocar uma ideia com o Renan, você começa a fazer os testes nele. Os dentes dele não são tortos, mas estão completamente amarelados. E apesar das mãos queimadas, os dedos que sobreviveram estão completamente higienizados. No momento, o Renan parece bem humano pra você. Você vai até o armário para bater um papo com a Carol. Ela continua com a história contando que depois de discutir um pouco, os homens decidiram tentar fazer com ela o mesmo que fizeram com a amiga dela. Uma descrição de cena um tanto perturbadora, se me permitem dizer. Ela diz que assim que um dos homens se distraiu, ela correu para fora da casa e continuou correndo até perder todo o fôlego e desmaiar de exaustão. É, Carol, muito comovente a sua história e que bom que você conseguiu fugir deles. Só tem uma coisinha que eu quero saber, coisa boba. Por que o sol não te queimou mesmo? Cara, nesse momento até dá um pouquinho de dó, porque você consegue sentir o desespero nas falas, nos diálogos do jogo. Ela começa a falar das próprias memórias, que seria impossível, até que ela pede pra você dizer pra ela que ela não é um visitante, como se ela estivesse buscando consolo na sua fala. Minha cara, eu realmente não sei. Mas acho que só tem uma forma de confirmar isso. Você pede pra olhar as unhas dela e de forma levemente relutante ela aceita. E sujas de terra. Você questiona, ela diz que não é sujeira, que de forma alguma ela cavou terra, e ela não se lembra disso. Você decide ouvir o que ela tem a dizer, e ela sugere que alguém teria colocado a terra nas mãos dela de propósito. Pô, eu queria te dar uma chance, mas esse papinho não me convence. Então, galera, voltando só mais uma vez ao que eu falei no começo do vídeo. Se você não julgar demais, se você quiser ajudar só por ajudar, é assim que esse jogo te recompensa. Ser bonzinho aqui normalmente é o caminho errado. Você tem que julgar tudo. A resposta tem que ser não até ter um motivo bom o suficiente para dizer sim. Sinceramente, eu realmente duvido que alguém acredita nela a esse ponto. A história dela não bate, e esse argumento de que alguém estaria tentando incriminar ela é no mínimo risório. Pra mim, parece que ela só quer mais tempo para elaborar uma mentira melhor, e eu não posso arriscar.
Nessa noite, quando você olha pelas janelas, você vê muitos militares e agentes da FEMA andando pela vizinhança, recolhendo corpos e procurando pistas sobre os visitantes. Muitos deles, inclusive, ao redor da casa do seu vizinho. Não demora muito para alguém bater na sua porta. O que antes era incomum para você agora virou parte da rotina. Só que tem algo de estranho, algo incômodo nessa batida. Ela é mais forte, mais pesada. Quando você olha pelo olho mágico, não tem como não sentir um arrepio. Aquela coisa amorfa, pálida, repulsiva diante de você. Oi, O que você quer? casa espaçosa. Eu gosto disso. Eu não preciso de nada. Sim, eu sei. Então, você está sozinho em casa? Não, eu não estou sozinho. É seu dia de sorte. Eu posso ouvir alguém sussurrando lá dentro. Mas quem sabe o que vai acontecer em alguns dias. Mano, o que acabou de acontecer aqui? Pra quem não tá ligado ou ainda tá meio perdido, esse aqui é o Dito Maníaco Pálido. Aqui o jogo meio que te dá um aviso. Na verdade, eu vou reformular. O jogo te dá um ótimo motivo com O maiúsculo pra não ficar sozinho. A verdade é que esse troço fica rondando a sua casa desde a segunda noite. Essa não é a primeira e nem vai ser a última ameaça dele. Olha, a esse ponto vocês já entenderam como as coisas funcionam por aqui, e sendo bem sincero, eu pretendo fazer mais conteúdo desse jogo, mas eu também quero que vocês tenham um pouco de curiosidade, por isso eu vou acelerar um pouco o passo do vídeo, até porque eu preciso postar o vídeo, e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tô devendo uma certa segunda parte aí. Durante essa noite, mais 3 pessoas batem na sua porta. O primeiro é esse barrigudo de botequim que eu vou carinhosamente apelidar de Thales Carlos. Qualquer coincidência é mera semelhança. Ele vem com um papo meio religioso de adoração ao sol, como se a situação atual fosse uma purificação dos pecados da humanidade. Sendo sincero, que papo chato. Inicialmente você nega a entrada dele, mas aí ele vira e fala: Negar a minha entrada a um suborno misterioso. Eu não consegui negar o suborno misterioso. Depois de entrar, ele te dá uma incrível unidade de energeca, que apesar de ser um item muito útil, já que ele recupera 1 de energia durante o dia, é muito pouco para essa situação, então eu me senti um idiota por ter aceitado. A segunda pessoa que aparece é um homem que eu carinhosamente apelidei de Vanderlei, e eu duvido alguém acertar o motivo disso. Enfim, ele conversa conosco como se já conhecesse a gente há algum tempo. Ele diz algumas paradas reflexivas, mas o mais importante, ele veio te contar alguma coisa. Segundo ele, coisas importantes vão acontecer em breve e você precisa estar pronto. Ele diz que sabe que é estranho, mas você precisa deixar a pessoa com o gato entrar. Ele fala que isso vai te ajudar, mas ele ainda não pode dizer como. Ele vai embora dizendo para você fazer o que quiser com essa informação. Ele nem pede para entrar. Por último aparecem 2 irmãs, elas são gêmeas e eu as apelidei de Ana e Bia. A Ana diz pra gente que a Bia, a irmã dela, tem depressão e as duas precisam de abrigo temporário. Elas pretendem encontrar um lugar bom para recomeçar e apesar do estado frágil da Bia, Ana tem esperanças de que as coisas vão melhorar. Elas não parecem suspeitas e a história delas é bem convincente e por isso você permite a entrada delas. Aparentemente ninguém mais vai vir hoje, então você... Pera, isso foi uma batida? Quando você pensa que não tem como essa noite ficar mais bizarra, você vai olhar a porta e você acaba encontrando um pedido de like e inscrição desse canal. E cara, eu tenho que agradecer encarecidamente aos desenvolvedores por terem colocado isso aqui pra mim. Muito obrigado. Mas rapaziada, sem zoeira agora, falando bem sério, esse vídeo aqui deu muito trabalho, eu tô há literalmente 1 mês produzindo ele. E se eu já tô trabalhando há 1 mês nesse vídeo aqui, o que te custa deixar um like, um comentário e se inscrever no canal? Faz essa boa aí pra mim, me ajuda a crescer no YouTube. E pra você que ficou interessado no meu trabalho aqui no YouTube, considere se tornar membro pra me ajudar a continuar. Vocês não viram esse pedido de inscrição e like chegando, hein? Enfim, bora voltar pro vídeo. Corta pra mim, boa tarde, aqui estão as notícias. A FEMA adotou novas medidas para lidar com os visitantes. Zonas de quarentena foram criadas para pessoas potencialmente perigosas.
Após estudar os detentos, mais uma forma de identificar os visitantes foi descoberta. As criaturas apresentam fotossensibilidade elevada que causa vermelhidão nos olhos. Isso é tudo por enquanto. Mantenha calma e não saiam de casa durante o dia. Beleza, a primeira coisa a se fazer hoje é lidar com as gêmeas. Conversando com elas, você descobre que a Ana cuida da Bia há muito tempo, mas ela tem medo que o estado mental da irmã a coloque em perigo em algum momento, principalmente na crise atual. Você faz os testes e os resultados te deixam bem aliviado, porque tudo sugere que elas são realmente humanas. Só que você ainda precisa testar alguém muito mais estranho, então por precaução, você vai até a geladeira e toma aquele Energeca, uma bebida com sabor de lágrimas de desenvolvedores exaustos que dá energia para um crunch sem um burnout. Você começa perguntando se ele é membro de algum tipo de fé, e ele afirma que sim, mas que a fé dele não é como qualquer uma das outras. Ele adora o próprio sol sagrado, já que, segundo ele, o sol está nos protegendo. Ele se refere aos agentes da Fema como hereges, caçadores de problema, e continua falando sobre a sua religião recém-criada, mas quase tudo que sai da boca dele é fanatismo ou extremismo. Ao fazer os testes com ele, os dentes dele são brancos, mas não são perfeitos, e as mãos dele não apresentam sujeira. Porém, quando você chega nos olhos, os olhos dele estão vermelhos. Ele vem com um papo de que recebe energia da luz do sol pelos olhos e depois tenta citar algum ditado que ele não sabe direito. Você cogita atirar nele, mas você ainda não tem provas convincentes de que ele seja um visitante. Na verdade, a possibilidade dele ser apenas um idiota é muito alta. Então, mesmo relutante com a própria decisão, você decide esperar por mais uma prova. Cara, essa noite já começa muito pesada. Você olha pela janela próxima do seu quarto e dá pra ver a casa do seu vizinho pegando fogo. Nesse momento você começa a pensar o que poderia ter acontecido. A Fema queimou a casa? Aconteceu um acidente? Foi o sol? No fim, você só pode torcer pra alguém ter sobrevivido. Cara, eu confesso que eu lembrei daquele homem da noite 3 e eu fiquei triste pensando que isso podia ser minha culpa. Eu admito que eu fiquei com um pouquinho de peso na consciência, porque se foi ele mesmo, ao mesmo tempo que eu acertei em expulsar ele, eu sem querer meio que condenei a família do cara que me ajudou. Eu nem vou comentar sobre esse palhaço de circo. Olha ele ali, achando que tá arrasando, que ele é Ed, radical e... talvez ele seja um pouco mesmo. Não demora muito pra você ouvir alguém batendo na sua porta. E dessa vez é um dos incompetentes, um dos agentes da Fema. Ele te cumprimenta e você pergunta se ele tá andando sozinho, e ele responde que não, mas que o grupo dele se dividiu para cobrir um pouco mais de terreno. E ele também diz que não pretende tomar muito do seu tempo. E resumindo o papo que a gente tem com ele diz que precisa levar um dos nossos convidados para testar no laboratório da Fema, e que se não tiver nada de errado com ele, ele vai retornar em breve. Ele acaba selecionando o Thales Carlos e se despede e simplesmente leva ele. Sinceramente, foi um alívio a Fema ter levado esse cara embora. É uma pena que você tenha gasto o seu único Energeca nele. Você espera mais um tempinho e alguém bate na sua porta. E quando você atende, você encontra a filha do seu vizinho, desesperada e desamparada. E cara, esse diálogo dá um aperto no coração. Ela chora e soluça tanto que você tem dificuldade de entender o que ela fala. Ela pede pra entrar e você pergunta o que aconteceu, e ela conta que visitantes mataram o pai dela e aparentemente também incendiaram a casa. E é claro que você traz ela pra dentro, afinal essa é a única forma de retribuir a atitude do seu vizinho que decidiu te ajudar de simples boa vontade. E é desse jeito, triste, meio amargo, com um toque de desesperança, que você encerra a noite.
Essa foi a demo de No, I'm Not a Human, um jogo que brinca com sua capacidade de perceber detalhes e sua confiança nas suas próprias decisões. Ele é um jogo de terror psicológico, bem atmosférico e imersivo, e apesar da sua simplicidade, ele tem um toque muito bom de medo do desconhecido. O jogo tem um ótimo tom de mistério e uma trama que se sustenta e te envolve sem dificuldade. Eu claramente não mostrei tudo da demo nesse vídeo, tanto porque eu quero que vocês vão lá jogar a demo, dar uma chance pro jogo ter sua própria experiência, quanto eu mesmo quero produzir mais conteúdo sobre o jogo no canal. Eu nem terminei esse vídeo e eu já comecei a planejar um vídeo sobre os visitantes. Se você não quiser perder esse conteúdo, é só se inscrever e ativar o sininho. Aproveita, deixa um like, faz um comentário, porque se você ainda tá aqui, você gostou do vídeo, né? Você curtiu meu trabalho, pelo menos. Logo logo eu vou postar tanto a minha gameplay na íntegra quanto o roteiro desse vídeo para os membros do canal. E galera, aqui vai um bônus só de curiosidade para quem prestou atenção no vídeo. Vocês sabem me dizer quantas vezes eu falei a palavra você nesse vídeo? Eu duvido alguém acertar essa, cara. Mas enfim, muito obrigado quem ficou até o fim. Se quiser me apoiar, você pode hypar o vídeo ou quem sabe se tornar um membro do canal. E se por acaso você quiser fazer uma contribuição, eu deixo o link do LivePix na descrição. Mas lembrando que só assistir o vídeo até o final, comentar e deixar um like já ajuda demais. Eu te convido a dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Muito obrigado quem chegou junto, valeu, falou e fui.